Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, ali já foi feita a leitura bíblica em classe, né? Eu vou estar lendo o texto áureo. O título da lição nos traz o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E o texto áureo: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi te formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. A verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que a obra da poderosa e perfeição mão de Deus. A ciência quando tenta explicar Deus, mas nós sabemos que Deus ele é perfeito em tudo o que faz. Ele nos aperfeiçoou nele, por isso a palavra de Deus nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Essa lição convida nós a uma reflexão sobre o corpo humano, né? Quão maravilhoso é o nosso corpo, né? Nós vemos que em cada detalhe Deus tem analisado e trabalhado. Nós somos feitos da terra, pó. Se nós pegarmos um barro, como nós somos formados da terra, nós podemos fazer um boneco aqui perfeito, mas nós não conseguimos dar vida a ele. Deus nos fez do pó, para o pó voltaremos, só que ele colocou em nós o quê? O fôlego de vida. Então, nós temos o quê? A dádiva que Deus nos deu, que é o nosso fôlego de vida, através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós. Então, por isso, nós temos e podemos dizer que somos maravilhas da criação de Aleluia. Deus. Amém? Compreender o valor do corpo humano à luz da Bíblia nos ajuda a viver com propósito, gratidão e santidade. Eu vou ler a introdução, meus irmãos, mas antes de eu ler a introdução, vamos ler 1 Coríntios 12 e 27. Quem achar pode estar lendo. 1 Coríntios 12 e 27. Porque assim como... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em Cristo só um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. O 27, Lô? O 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Amém. Nós vemos aqui no 12, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só, né? Então o nosso corpo ele é de várias partes, vários membros, mas nós nos tornamos um só. Assim como a igreja, nós nos tornamos uma unidade. Na igreja nós temos corpos diferentes, mas nós somos uma unidade na presença de Cristo Jesus. E Deus nos formou. Imagina se nós tivéssemos dois troncos, ou quando falta uma perna. Pode-se colocar a prótese, mas a prótese ela não está ligada na cabeça. Então Deus é tão perfeito que às vezes as coisas funcionam no modo humano. A ciência ela tenta reproduzir o que Deus fez, mas nunca vai conseguir. O cientista ele consegue até colocar uma prótese em você, você volta a caminhar, né? Mas você não está ligado na cabeça, você não tem os reflexos que o corpo tem. Diferente da obra de Jesus Cristo. Então a ciência não consegue explicar Deus. A ciência tenta imitar, mas não consegue. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, quando nós paramos para imaginar como pode se criar ossos dentro do ventre da mãe. A ciência não consegue explicar de que forma se cria um osso dentro do ventre.
Muitos podem até dizer que é devido à alimentação, porque a mãe tem que se alimentar bem, tem que tomar cálcio, tem que tomar ferro, mas não consegue chegar num fundamento de como é a formação óssea humana. Então, assim, só Deus explica, por mais que a ciência busque, e eles têm parâmetros, mas eles não têm exatidão. A exatidão nós só temos no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. A introdução. Há século, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficiente resposta para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos resposta sobre nossa constituição e existência. O que seria uma crise de identidade? Nós vemos hoje muitas pessoas que elas começam a se voltar à mídia e tudo que a mídia oferece e acaba se criando alguns preceitos, preconceitos, racismo, aonde as pessoas começam a ter dúvida de si mesmo, da sua própria existência. Nós somos corpo, carne e osso, mas um corpo de carne e osso, ele não subsiste sem o Espírito. Aleluia. E o Espírito, ele vem de onde? Então, para nós subsistirmos, nós precisamos do Espírito. E o Espírito foi o nosso Deus que deu. Outro fator que a ciência não consegue explicar. Um corpo, se ele está em uma maca e ele não tem o Espírito, ele é só um corpo que, em decorrer de horas, ele passa a entrar em estado de podrificação e, de repente, ali se acaba. O que é pó, volta ao pó. E o Espírito, ele permanece. Por isso, o Salmo diz que Deus nos conhece desde e da forma que nós fomos feitos. Então, desde antes do ventre da nossa mãe, nós já temos um propósito aqui na Terra. Aleluia, glória a Deus. Então, por que há uma crise de identidade? Porque eu tenho dúvida do que eu sou. Nós somos seres criados pelo Espírito Santo de Deus para uma grande missão. Que quando essa missão acaba, a carne que é pó volta ao pó, o Espírito que é de Deus volta para... Alguns não voltam pelas suas más obras, porque nós temos que fazer boas obras, temos que seguir o que o Espírito Santo de Deus nos destina. E se você consegue ter a consciência que você é um espírito que habita em um corpo, e você serve a um ser maior, isso é o que? A fé. O vento, nós não vemos ele, mas nós sentimos ele. E nós sabemos. Da mesma forma, a presença do Espírito de Deus. Cada um de nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Deus habita em nós. Glória a Deus. Através do teu Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo não vai habitar em nós se nós estivermos impuros, se nós estivermos preocupados com a vida do irmão, da irmã, o que o fulano, o ciclano está fazendo. Sim, nós temos ordenanças, nós temos regras a cumprir na sociedade. A sociedade, às vezes, quer imprimir algumas coisas em nós que o Espírito Santo de Deus não está de comum acordo com isso. Então nós temos que buscar o discernimento espiritual. Nós temos que discernir o que é de Deus, o que é do homem. E o que é do homem não agrada a Deus. E se queremos viver em espírito e em verdade, nós temos que fazer o que agrada a Deus. Aleluia, glória a Deus Deus. quer que nós sejamos templo e morada dele com pureza de coração. Por isso tudo começa de dentro para fora. O tabernáculo, Deus começa com a arca, começa dentro. Então Deus trabalha em nós de dentro para fora. O Espírito está dentro, não está fora. Fora está a carne, a superficialidade. Então nós temos que viver cada dia mais alimentando o nosso espírito. Se nós queremos estar com a carne bem alimentada, nós temos que alimentar o quê? O espírito. Não é um prato de arroz com feijão que vai manter o teu espírito. O arroz, o feijão, ele vai manter a carne, a estabilidade da carne. Mas o espírito, ele é regado pelo poder do Espírito Santo de Deus e a nossa busca, a oração, o jejum, a palavra e sermos o quê? Pessoas honestas. Temos que trabalhar com exatidão na palavra de Deus e temos que ser honestos.
Porque se nós não formos, se nós fugirmos à realidade da Bíblia e à realidade que nós conhecemos desde que somos criança, que nossos pais nos ensinam, né? Não roubarás, não furtarás, não matarás. Né? Então, nós temos deveres e princípios. Temos que estar baseado em princípios. Para que nós possamos o quê? Viver bem e melhor. Por mais que a palavra também nos diz que na Bíblia que a partir dos 60, 70 e 80, a vida só o que? Câncer e enfado. Só que já é uma determinação. Então, se eu sei que aos meus 70 e 80 eu vou ter câncer e enfado, eu tenho que na minha juventude preparar o meu corpo físico para suportar, para que o meu espírito venha passar por esse período, estando suprido espiritualmente. Só que infelizmente nós não temos. É difícil ter essa visão que eu preciso me preparar agora. Muitos se preparam para uma aposentadoria. A aposentadoria é carne. E meu espírito está preparado? Será que eu estou preparado para olhar no espelho e ver meu corpo daqui 30 anos? O que será que eu vou ver? Não estamos preparados para isso. Mas é isso que nós temos que fazer. Nos preparar. O amanhã ele pertence a Deus. Só que Deus ele nos traz a palavra e ele nos dá o entendimento e o discernimento. E temos que estar preparados. Né? Muitos falam, Deus vai vir como um ladrão. E ele vai vir como um ladrão para quem não está preparado. Para os filhos, ele vem, para a igreja, ele vem como noivo. Ele vem buscar a noiva. E toda noiva, quando vai para um casamento, ela o quê? Se prepara. Se prepara. Então nós devemos nos preparar para encontrar o noivo. O primeiro tópico. A maravilhosa obra de Deus. Do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem. Do pó da terra. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 milhões de células, tecidos, órgãos, sistema cujo funcionamento desafia as mais modernas ciências. Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou o universo. Atos 17, 22 e 28, quem pode ler? Vemos que nós somos de uma matéria-prima, né? Deus criou Adão do pó, depois tirou da costela dele e fez Eva. Uma criação que a ciência não consegue explicar, mas sim, Deus explica. 20 e 28? Atos 17, 22 e 28. 22 e 28. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E o 28 agora, né? Sim. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. No 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Então, por meio do Espírito Santo de Deus, nós vivemos e nos movemos. Sem o Espírito, nós não conseguimos nos mover. Né? Como eu falei agora há pouco, um corpo numa maca é só um corpo, se ele não tiver a presença do Espírito. Por isso a necessidade de nós regar, alimentar o Espírito. E de que forma nós temos que alimentar o nosso Espírito? Se não pela palavra de Deus, pela busca incessante do que é a existência humana, que desafia toda a ciência. Até hoje a ciência não consegue uma reprodução humana. O cientista ele pode pegar um animal, ele reproduz outro animal, mas o humano ele não consegue.
existe hoje em dia até as barrigas de aluguéis, mas nunca vai se comparar ao que é o fato da geração do Espírito Santo de Deus. Essa obra maravilhosa que somos nós. Aleluia. Então, assim, nós começamos a entender um pouco aqui do Salmo 139, a criação. Porque o Salmo 139 fala tanto com nós. Quando nós fechamos os olhos, nós saímos da matéria carne e entramos na matéria espírito. Eu posso até imaginar vocês aqui na minha frente o que estão fazendo, mas eu não estou vendo. Só que eu começo a entrar no espírito. E quando eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, eu começo a ver pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar e falar conosco. A partir daí nós estamos vivendo no corpo de Cristo, através da terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós somos Espírito, nós se comunicamos com o Espírito. E é o momento que nós dormimos que o corpo ele está em repouso, mas o nosso Espírito ele está ativo. Ele está suscetível ao que é espiritual. E é esse o momento que Deus fala conosco. Por isso o Salmo 139 ele tem um grande poder de nos trazer a nos conhecer. O Salmo 39 é para nós conhecer como nós somos de dentro para fora. Por isso que é uma busca maravilhosa, quando você consegue entender o Salmo e a nossa existência. Né? Existe o conflito, né? Mas nós não podemos deixar isso gerar confusão em nós. Nós não somos confusos, porque nós temos Deus que nos esclarece tudo. Aleluia. A Bíblia é pessoal, ela tem tudo que você precisa estar nela. Glória a Deus. O tópico 2. Deus é o autor da vida. De uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Gênesis 1:27. Gênesis 1:27 e 3:20. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. E deu o homem o nome de Eva e a sua mulher, por sua mãe de todos os seres humanos. Então Deus nos fez a imagem e semelhança dele, porque ele soprou em nós o Espírito. E o Espírito só vem de Deus. E ele é o Criador de machos e fêmeas. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, a Escritura mostra que isso, como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. O 3. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação, que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, machos e fêmeas. Porque aqui vem aquela parte que nos diz, de uma forma tão terrível e maravilhosa eu fui formado entre machos e fêmeas, a relação química que se gera vidas. Então por isso o salmista diz, de uma forma tão terrível e tão maravilhosa, fui criado. O 3 do tópico 1, a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma, corpo de cada ser humano conforme ocorre no ato da procriação. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade. Infelizmente, o ser humano comete desatinos na vida. Quando nós vemos pessoas cometendo aborto, pessoas saudáveis, com vida boa, cometendo aborto. O aborto nada mais é que um crime contra a vida. A partir do momento que um feto ele é gerado, a partir da segunda semana, começa a se tornar um feto, a formação, ali é uma vida, ali já tem um espírito.
e muitas pessoas abortam, isso se torna um crime. E sabemos que se torna um crime de derramamento de sangue. O aborto é derramamento de sangue. E isso se torna um pacto com as trevas. Você dá total liberdade para as trevas agir na tua vida. O espírito mal trabalhar na tua vida. Então o aborto ele só leva a isso. Só que infelizmente as pessoas às vezes querem viver uma matéria que não é do Espírito Santo de Deus. Diferentemente do aborto, né? Como é a gestação? Como é a nossa formação? Como é um período gestacional de uma mulher? Como fica a mulher no seu período de gestação? Como fica o marido? Como fica a casa à espera de mais um irmão, à espera de um filho? Como o pai fica à espera de um filho que está para chegar? Como é trabalhado até a chegada dessa criança, os preparativos? Como nós agimos para receber o nosso filho? O momento do parto. Qual é a dádiva? Imagina que a mulher, o corpo dela, de alguma forma, ela relaxa, mas com muita dor os ossos se abrem para que o bebê saia. E ali dá o primeiro respiro de vida fora da placenta. Aí a grande obra de Deus começa. E aí nós começamos a nossa vida, nosso fôlego de vida, começamos a respirar esse ar. Aí somos expostos a quê? A bactérias, a tudo que tem na matéria humana. O espírito se choca com tudo isso. E aí nós começamos a viver, a ter o entendimento, a busca. Mas o espírito está pronto. A formação óssea está pronta. As mãos estão prontas. Os pés estão prontos. Os membros interior estão prontos. A cabeça está pronta. O cérebro está formado. Nós temos uma formação completa de corpo, alma e espírito. Então nós somos completos. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Começamos a achar que sabemos mais do que o Criador. A criatura passa a se achar mais importante do que o Criador. E começa a querer imitar as obras do Criador. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Mãe conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Então é importante que desde o início, né? Então vamos trazer para o dia de hoje. Nós aceitamos a Jesus, nós evoluímos, crescemos e aceitamos a Jesus. Quer dizer, Jesus Cristo nos aceita, né? Porque nós nos desviamos do caminho. Então nós passamos a ser uma criança. Começamos a ser uma criança. Nós temos que ser nutrido. Nós temos que ser nutrido corpo, alma e espírito. Porque nosso corpo está acostumado com coisa mundana. Você tem que tirar os vícios que seu corpo tem. Você está acostumado com todas as práticas mundanas. Você tem que mudar, né? Muitas das vezes, hoje em dia, nós vai andando pela cidade, você vai entrar numa loja, ela só tem músicas mundanas. Raramente você consegue entrar em um estabelecimento e está tocando um louvor. 99% dos estabelecimentos trabalham com músicas mundanas, né? Para ver como nós somos oprimidos pela carne, né? Os nossos desejos, né? Quantos de nós aqui não gostava de tomar vinho, tomar uma cachaçinha, se sentia maravilhoso, mas de repente aquilo deixava o teu cérebro em parafuso, você perdia até a sua própria razão. E alguns davam vexames, outros passavam vergonha, outros faziam vergonha alheia, mas nós estávamos alimentando só o nosso ego, só a nossa carne, aonde nós temos que mudar. E aí nós começamos a caminhar com Cristo, as velhas práticas vão deixando de lado. Automaticamente, sem perceber, essas coisas deixam de fazer parte do nosso dia a dia. A palavra de Deus vem e diz, vem como está, mas não permaneça. Então, automaticamente, a nossa busca pelo que é do Espírito vai deixando o que é da carne de lado. Nós entendemos que o Espírito não precisa. Nós temos que alimentar a carne com o que é preciso para manter, né? Se nós não tiver vitaminas no nosso corpo, nós vamos desfalecer, vamos ter anemia. Mas o Espírito ele tem que ser regrado pelo quê? Pela boa conduta do Espírito. E aí o discernimento do Espírito vai nos levar pelo caminho correto. Se eu sei que ele não é mais bom para mim, eu não vou mais naquele ambiente. Se eu sei que aquela palavra que eu pronunciava, o Espírito Santo não é de acordo, eu não posso falar ela. Quem está à minha volta também não pode viver em um ambiente tumultuado, porque eu vou começar
a usar palavras torpes se eu sei que ela não agrada mais ao Espírito Santo de Deus? Se eu sei que meu espírito não se sente bem mais? Como é hoje para nós que já estamos caminhando com Cristo, quando você ouve um palavrão? Filho de uma... né? Muitas das vezes as pessoas falam isso sem perceber. Muitas vezes as pessoas trazem isso para o dia a dia, para o dialeto dela, e muitas vezes a pessoa fala isso da própria mãe, que deu a própria vida. Então veja o que é a dádiva, o que é o Espírito, e o que as pessoas menosprezam. Muitas das vezes por não buscar um conhecimento amplo do que estamos fazendo. E muitas das vezes pronunciamos palavras dentro da nossa casa que nós trazemos tudo de ruim para dentro da nossa casa. Então nós precisamos estar antenados. E o Salmo nos traz para esse eixo de como nós devemos agir. Glória a Deus. Nos ensina como nós trabalhar o nosso corpo, como carne, como alma e como espírito, e como nós, responsáveis por famílias, devemos também conduzir a nossa casa. Que hoje em dia não é fácil você tirar um adolescente do quarto, você tirar um adolescente do celular, mas se faz necessário, né? No mínimo que você tenha uma refeição com seus familiares e que todos estejam à mesa. E que vocês consigam conversar, não que as pessoas estejam, né? Sentou na mesa, celular. Saiu da mesa, foi para a sala, celular. Precisa haver contatos, precisa haver conversa. Desse jeito aí. Pai tem que ter contato com o filho tem que ter contato com o pai, né? E nós temos que ter contato com o nosso Pai Celestial. Agora, se na hora da refeição, que nós alimentamos a carne, mas estamos em espírito, nós não temos conexão com Deus, estamos deixando um vídeo fazer parte de um momento de comunhão, né? A alimentação é nossa comunhão. Se nós sentamos à sala para conversarmos e de repente o assunto do momento se torna um vídeo engraçado, que graça tem? Você vai sorrir por pouco tempo, daqui a pouco vai voltar todas as coisas, vai voltar tudo. Então nós temos que o quê? Ter um momento em que nós nos conectamos com o Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa, né? A nossa casa tem que ser morada do Espírito Santo. Nós temos que preparar tudo, e o Salmo nos traz para isso, para nós preparar o nosso ambiente. Para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada. Aleluia. Sobre nós, em nós e no nosso ambiente. Então nós precisamos permitir o Espírito Santo de Deus. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo de Deus tome a primazia do momento, do ambiente, da casa, para que ele trabalhe em nós e através de nós. Porque se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós podemos orar por um irmão que está enfermo e a cura acontece. Agora, eu posso orar por um irmão se eu não estou em acordo com a palavra de Deus, vai acontecer alguma coisa? São palavras ao vento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Aqui tem um auxílio que diz: a criação maravilhosa de Deus. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira uma incrível velocidade de 788 a 410 km por hora. Porém, mesmo a essa alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existe mais de 1 milhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrela em movimento funciona como notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessas estatísticas surpreendentes. Deus criou o universo maravilhoso. Deus não precisava criar o universo. Ele escolheu criá-los. Por quê? Deus é amor. E o amor é melhor expressado em direção a algo ou alguém. Assim Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus
a meros termos científicos. Lembre-se que Deus criou o universo porque ama a cada um de nós. Então a criação de Deus ela não é mera coincidência. Deus fez por amor, para a nossa evolução. O tópico 2 ele diz: o corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Salmo 139, 13 e 15. Pois possuísse o meu interior e pertencesse o ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e descido como profundeza da terra. Glória a Deus. A Bíblia, na versão, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita no versículo 13 e 15, embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Por isso há a ligação umbilical. Deus é tão maravilhoso, por que o ser humano não consegue criar outro? Porque existe essa formação umbilical. Por onde se alimenta? O que acontece quando corta o cordão umbilical? Porque muitas vezes usamos os termos, fulano cortou o cordão umbilical. Quando alguém fala isso, alguém cortou o cordão umbilical, você sabe que se refere a uma mãe que se distanciou de um filho. Porque ali houve uma separação. Só que esse cordão umbilical é a forma que Deus trabalha em nós. Então, podemos dizer que espiritualmente nós temos um cordão umbilical com Deus. E isso é muito claro quando existem, eu vou entrar rapidinho na parte mais espiritual, quando a palavra de Deus nos diz que algumas chaves foram desvendadas através da palavra, né? E alguns bruxos, eles começam e aprendem a usar esse cordão, eles conseguem fazer o teletransporte. Também é um exercício da fé, só que é um exercício da fé usado para o mal. E quando o anjo desce e corta esse cordão, que é chamado de cortar o cordão de prata, o feiticeiro, ele perde a conexão do espírito com a carne. É o momento que ele é morto. A matéria e a carne morre. Por quê? Perdeu, foi cortado o cordão. Isso acho que é Hebreus 12, tá? nos leva ao cordão de prata. Quando é cortado o cordão de prata, acaba-se a matéria e a carne. Então nós temos esse cordão umbilical com o espírito. Então nós somos alimentados pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus nos alimenta todo dia. Quando nós acordamos, nós estamos alimentados pelo Espírito Santo. E que dádiva é acordar? Acordar, começar a caminhar, começar a fazer as nossas atividades. Isso é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz. Então, como nós alegramos o Espírito Santo de Deus que habita em nós? Com as nossas boas ações, com o que fazemos. Muitas das vezes você faz alguma coisa e fala, meu Deus, mas eu não deveria ter feito isso para aquela pessoa. Só que temos que entender que nós não fez para aquela pessoa. Nós fez para o Espírito Santo que habita naquela pessoa. Aleluia. Porque nem o dedo da nossa mão são iguais. Então nós não podemos querer igualdade em nada. Cada um, Deus deu o livre-arbítrio de pensar e agir. Né? Membros, mas todos se tornam um só. Somos membros diferentes, com diferentes funcionalidades. Deus deu uma profissão para cada um. Mas é juntando-se os profissionais que se tem uma grande obra. Isso aí. Então nós podemos falar até de hoje, né? Agradecendo o Cleverson e o irmão Maria, que juntos, né? Mas a igreja, então você vê um membro, um corpo, trabalhando para quê? Um objetivo só, é manter aquela unidade como? Unida e bem estruturada. Para quê? Para adorar o Espírito Santo. Porque tudo que nós fazemos é para quê? Para adorar o Espírito Santo. Então quando o nosso próximo faz algo que não agrada a nós, nós temos que buscar o discernimento espiritual de que está desagradando a mim, mas pode estar agradando ao Espírito Santo.
Mas eu tenho que buscar o discernimento espiritual, porque eu também não posso desagradar o Espírito Santo. Então, nós temos que entender e estar flexível. Não ser como uma árvore na rocha, que é o vento vai bater, ela vai quebrar. A gente tem o exemplo do coqueiro, que pode vir um vento de todo lado. Ele balança para todo lado, só que por ele ser flexível, ele não quebra. Então, Deus também nos dá o poder da flexibilidade. Mas nós temos que aprender a ponderar tudo que acontece à nossa volta. Se é do Espírito ou se é da carne. E quando nós fizer algo por alguém, que nós façamos de dentro para fora, de coração. Em Êxodo 25, no 3, Deus diz: eu quero prata, eu quero ouro e eu quero bronze. Só que só é para aceitar a oferta de quem der de coração. Porque Deus só aceita o que nós faz de coração. Se você quer fazer algo para aparecer, você está entristecendo o Espírito. E por isso, muitas das vezes, as coisas não acontecem na nossa vida. Eu estou indo na igreja, eu estou jejuando, eu estou orando, mas você tem agradado o Espírito Santo? Você tem feito o que o Espírito Santo de Deus pede para você fazer? Então nós temos que andar corpo, alma e espírito alinhado. Quando nós conseguimos nutrir corpo, alma e espírito, nós estamos com a Santa Trindade de Deus. E aí tudo começa a acontecer na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas falam: essa semana eu não sei o que está acontecendo, está tudo dando errado. Mas por que será que está tudo dando errado nessa semana? As semanas são todas iguais. Começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por quê? Está havendo esse erro na sua semana? Esse erro está na semana ou esse erro está em você, que não está conduzindo os dias que Deus te deu? Deus dá 24 horas para nós administrar em um dia. Dá 8 para dormir, 8 para trabalhar, tem uns que trabalham um pouco mais de 8. Mas você tem, inclusive, seu momento de reflexão, você tem seu momento para alimentar o Espírito. Mas aí começa a dar tudo errado. Aí você vai fazer uma analogia da tua vida. Você está alimentando o Espírito? Ou você está só alimentando a carne? O que você tem feito nos seus dias? O tempo que você tem para passar com Deus, você está passando aonde? Com o quê? E no que está te edificando? Se nós pegarmos as 24 horas do nosso dia e falar: não, eu vou dizimar 10% do meu dia para Deus. Você precisa de quanto tempo? 2 horas e 10 minutos para Deus. Você consegue ter 2 horas e 10 minutos para Deus? Você consegue orar 2 horas e 10 minutos? Não quero orar 2 horas e 10 minutos, mas você consegue orar 40 minutos, 40 minutos você louva, alguns minutos ali você tira para você orar pelo teu irmão, pela tua congregação, pelos seus líderes, agradecer pela dádiva que é, aleluia, você está respirando. Glória a Deus. Se você fizer isso ao amanhecer, se meia hora antes de você começar as suas atividades, você dobrar o seu joelho e buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí você não vai ter uma semana ruim. É fácil, não é? Porque nós temos o inimigo das nossas almas que está ao nosso derredor, trabalhando para quê? Para nos tragar. E ele sabe disso. Por isso ele não quer que nós sejamos fiel ao Espírito Santo. É muito difícil você buscar Deus pela manhã, porque o corpo acorda cansado. Mas por isso nós temos que preparar o nosso corpo à noite. Você tem que dormir. Aí o que acontece? Doenças, barulhos. O inimigo ele trabalha à noite. Ele não para, ele não descansa. Ele vive há mais de 2000 anos. Antes da formação, primeiro veio ele, depois veio nós. Então ele já conhece tudo, passo a passo. Ele sabe o que nós não sabemos. Então nós devemos nos preparar. Para quê? Para também estar pronto para o inimigo das nossas almas. Para você ver o que está se crescendo ao seu lado, ao seu redor, você entender e ter discernimento que aquilo não pertence a Deus. Aí é a hora que você ora e o expulsa. Você fala: para trás de mim, Satanás, aqui habita o poder do Espírito Santo. A minha casa e eu servimos ao Senhor. É fácil você falar isso, não é? Mas é o que Deus quer de nós. Você quer ter uma vida de êxito, você quer crescer, então trabalhe o Espírito. Trabalhe ele desde o primeiro horário do seu dia. E a hora que você vai descansar também, coloca o teu descanso na mão de Deus. Espírito Santo de Deus, que teu anjo agora esteja cuidando de mim. Aí muitas pessoas falam: você quer dar ordem para um anjo? Deus nos fez a imagem e semelhança dele, não fez? Ele soprou a vida em nós, não soprou? Os anjos são mensageiros de Deus. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não posso pedir a presença de um anjo na minha casa?
Então, às vezes, falta discernimento e interpretação. Porque Deus deixou os anjos para quê? Mensagem e cuidado. Como nós vencemos uma batalha espiritual? Lutando com a carne? Não, batalha espiritual não tem nada a ver com a carne. Batalha com a carne, a guerra da carne, se usa arma, faca, foice, facão. E a espiritual? A espiritual nós vencemos aonde? No espírito. E o espírito que é o quê? A boa alimentação, que é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O 2, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano já foi. No mesmo versículo, no Salmo 139, 14, no mesmo versículo, o salmista usa a expressão "a minha alma sabe muito bem", demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual correto, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo. O que eu falei agora há pouco. Né? Quando nós vivemos em espírito, nós entendemos e vivemos bem, vivemos tranquilo. Não temos crise de identidade. Mas quem não consegue viver no espírito, está todo o tempo procurando alguma coisa. O que eu sou, como eu sou, por que isso, por que aquilo. Será que eu estou agradando a outrem? Será que eu estou agradando a outro alguém? Será que eu estou agradando? Mas primeiro nós temos que agradar o Espírito Santo de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque as pessoas têm depressão hoje em dia. Porque começa a sofrer por coisas que já passou, pelo seu passado, não consegue desligar, não consegue se desvencilhar do que passou, fica vivendo no passado. E muitas das vezes o ser humano ainda usa o passado para afetar o outro. E quando você deixa isso de lado, você não vai sofrer com depressão. Quando você entende que o teu passado, nem Jesus se lembra dele, porque você está voltando onde não é para você estar. Né? Aí depois, se não bastasse a depressão pelo sofrimento do passado, vem a ansiedade. A ansiedade que é o sofrimento pelo amanhã. Mas não é para nós buscar primeiro o que é de Deus? Então por que nós estamos sofrendo? Porque o amanhã não tem nos deixado dormir hoje. Então também nós já pode ver uma seta ela sendo lançada. Porque o inimigo atrapalhando o seu sono, ele atrapalha o seu amanhã. Você acorda mal, você não consegue evoluir. Então nós temos que ter a percepção de reconhecer o que eu sou como carne, alma e espírito. O que está lá na primeira página. Glória a Deus. A maravilhosa obra da criação de Deus. Corpo, alma e espírito. Eu estando alinhado corpo, alma e espírito, quem pode me vencer? Quem vai me derrubar? Se eu estou alinhado com o Espírito Santo de Deus. Eu só vou ter o quê? Paz interior. E quando estamos em paz, o que acontece? Qual é a paz que excede todo o entendimento? A paz que vem de Deus. Porque quando você busca o Salmo 139, e muitas das vezes ele é tão extraordinário que sem ter o entendimento do que ele traz, só em você se posicionar e você fazer uma campanha com ele, Deus trabalha. Por quê? Na segunda semana você começa a viver em paz. A primeira ela tem todo o barulho do mundo, do que já foi, do que já passou. Só que de repente Deus traz o refrigério. A sua alma se acalenta. Você começa a viver em paz. E quando você está em paz com você mesmo, nada te derruba. Então muitas das vezes nós somos culpados pela nossa ruína. Nós somos culpados pelos nossos atos. Eu já ouvi médico falar, sua doença é você que está fazendo. Não tem o que fazer por você, é você que causa a sua doença. E quantas pessoas estão doentes hoje? Por si própria. Por não conseguir buscar o que está nela. Né? A carne adoece? Adoece. A falta de vitamina pode me levar a uma doença? Pode. Mas a minha alimentação espiritual, ela pode me curar. Muitas doenças são curadas quando você se posiciona e o Espírito Santo está trabalhando em você. Muitas das vezes vem a cura. Porque você entende que você não precisa viver no teu passado e que você não precisa viver ansioso pelo amanhã. Porque o amanhã a Deus pertence. E aqui você vê no começo do Salmo que ele diz o quê? Que ele já nos formou.
que todos os dias da nossa vida já foram escritos por Ele, sem que nem nós existíssemos. Então o amanhã já foi preparado por Deus. Glória a Deus. Mas porque aleluia. eu sei que o amanhã já foi preparado por Deus, eu vou sentar e cruzar os pés e ficar esperando cair do céu? Não. Nós temos que ter a preparação do Espírito. E preparar o Espírito para receber o que é dos altos céus não é fácil. Por quê? Por causa de nós e pelo inimigo que está ao nosso derredor. Por isso nós não podemos, de modo algum, nos sentir fraco. É normal se sentir abatido? É. Né? Mas Deus diz o quê? Tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. O tópico 3. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, com correntes de pensamento como o maniquismo, o platonismo e o genoticismo espalham ideias que vinham à matéria de forma negativa, consideram o corpo algo essencial, mal. De outro lado, havia o culto ao belo como a Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece, vícios, automutilações e outras atividades extravagantes. Muitas das vezes nós vemos pessoas que passam metade do seu tempo em academia levantando peso. Nada contra isso, nada. Você tem que cuidar do teu corpo, você tem que se cuidar. Eu comecei falando que o corpo tem que estar em alinhamento com a alma e espírito, você tem que se cuidar sim. Só que tem pessoas que se tornam extravagantes e não é o que Deus quer. As pessoas se tornam fisiculturistas, passam metade do seu tempo numa academia, na frente de um espelho, né? E acabam maltratando o teu corpo. Acabam tomando medicação para isso. Outros não conseguem olhar no espelho e ver que ele é uma grande obra de Deus, começam a se automutilar. Outros fazem tatuagem, outros usam piercing, começam a mudar a árvore maravilhosa que Deus criou, começam a transformar o teu corpo em uma árvore de Natal ou em um jiquí. Não tenho nada contra quem tem tatuagem, não, mas tudo tem um padrão, e o padrão de Deus não é esse. Não estou dizendo que quem tem tatuagem não vai para o céu, não estou falando isso, né? Desde o momento que você entrega a sua vida para Deus, você pede perdão e se arrepende dos seus atos, e você sai do seu cativeiro do passado, você tem sua salvação garantida sim. Só que você tem que entender que você é o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de exageros para você viver bem. Você não tem que tornar o teu corpo uma parede de editais ou levar propagandas no teu corpo. Ou você tem que estar mostrando o que você não tem que mostrar. Deus nos ensina a viver em conformidade. Não estou dizendo que você não pode usar bermuda, que você não pode usar camiseta regata, desde que você entenda o que você está fazendo, o que você é e o que você não pode expor. Né? Se fosse assim, Deus não existia as primícias da vestimenta, né? Deus deixaria como você veio. Mas não, aconteceu o pecado. Pelo pecado teve que ter o sacrifício, que foi o primeiro assassinato. Para quê? Para cobrir o corpo. Então assim, temos que ter cuidado com a nossa vestimenta. Temos que nos apresentar bem. Não estou dizendo que quem usa bermuda vai para o inferno, não, eu uso. E eu tenho certeza que se hoje fosse o meu último dia, eu tenho certeza para onde eu ia. É porque tem pessoas que falam, não, então eu usei bermuda. Não, você não vai para o inferno. Né? Cada dia são oportunidades diferentes para você se tornar um ser humano melhor. Aleluia. Glória ao Senhor Deus. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam o desenrolar do corpo. Levíticos 19:28, mas não precisa ler. Por outro lado, há um narcisismo moderno marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva das selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Então, muitas das vezes, o que Deus não aceita de forma alguma é a idolatria. Né? Deus condena a idolatria.
Mas o que é idolatria? É eu pegar uma imagem e adorar ela? Sim, é idolatria. Só que ao mesmo tempo que eu estou adorando o meu corpo, eu estou sendo um idólatra. Eu estou deixando de adorar o Espírito que veio de Deus para adorar a carne. Então eu passo horas na frente do espelho, não que os irmãos têm que se arrumar sim, se manter bem sim, mas quando isso se torna um vício, um ciclo vicioso, isso vai se gerar transtorno para você e se torna o quê? Uma idolatria. Eu vou passar horas no espelho arrumando o cabelo que eu não tenho. Eu vou passar horas, eu pego uma roupa, eu troco, eu pego outra, eu troco, eu pego outra, eu troco. O que é isso? Por que você não está bem, que você não consegue bater o olho no seu guarda-roupa, né? E já saber o que você vai usar e você vai colocar e vai se sentir bem com aquilo. De repente você coloca, aí você vai pro espelho. O que eu estou vendo? Não gostei do que eu vi. Mas Tá peraí, falando, hein? você é a imagem e semelhança de Deus. Por que você não está gostando do que você está vendo? Né? Você quer ver um milagre? Você olha no espelho, você é um milagre. Aleluia. Então por que tem tanto desconforto na tua vida? E isso não é coisa minha não, tá, meus irmãos? Está aqui, eu estou dando a palavra. Aleluia. Não quero criticar ninguém, nem alfinetar, só estou trazendo o que está aqui. Aleluia. O 4. Princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, aplicável às práticas mais simples do nosso cotidiano. Em um parâmetro espiritual mais eficaz, que regras rígidas e flexíveis que podem nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo glorificado a Deus ou visa agradar a nós mesmos. O que estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa vestimenta, está agradando a Deus ou a nós mesmos? Né? Muitas das vezes, em dia de culto, você acorda como? Você acorda, já fala, meu Deus, hoje é dia de culto, né? Você já começa a pensar em como vai ser seu dia, o que você tem que fazer, os seus horários. Você está trabalhando o teu espírito para o culto. Só que aí chega em cima da hora que você tem que sair, aí a bendita roupa ficou apertada. Aí aquele botão não fecha. Aí começa aquela luta diária. O que será que está acontecendo? Meu Deus, essa saia não ficou bem, mas ontem ela estava maravilhosa. Né? O que acontece? Quais são as escamas que tem ofuscado a nossa visão? Que na hora do culto, de ir para o culto, tudo está ficando ruim, está nebuloso. Para quê? Para atrasar a tua chegada, para você chegar na igreja não orar, para você chegar na igreja irritado. Aí você não se sente bem com você mesmo. Se você não se sente bem com você mesmo, você está agradando a quem? A Deus? Então, aqui nos traz a reflexão. Aleluia. De que nós temos que ser templo e morada do Espírito. Né? Muitas das vezes, né, nós paramos, nos arrumamos, aí a hora que você vai sair para o culto, acontece um monte de coisa. Quem está trabalhando para esse monte de coisa acontecer? Aonde temos que ter o discernimento espiritual? Começou o tumulto, começou tudo a dar errado, eu vivo isso todo dia. Eu faço o quê? Oro. Dá para dobrar o joelho e orar? Muitas vezes não dá. Mas você consegue orar em espírito. A importância de você estar em conexão com o Espírito Santo de Deus. Né? Você se afasta do tumulto e você faz uma oração. E aí você vê o Espírito Santo de Deus começar a trabalhar e você chega na igreja, você se transforma. Quantas vezes nós chegamos na igreja com peso, atarefado, sobrecarregado, só que aí você dobra o joelho, 5 minutos de oração, você volta a sorrir. Aquele peso sai. Então, para que esperar chegar na igreja para orar? A tua casa não é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então devemos orar em casa. Temos que buscar mais o que é dos altos céus. Né? A palavra de Deus nos diz que a graça dele nos basta. Se a graça dele nos basta e ela vem através do Espírito Santo, nós temos que fazer o quê? Buscar mais o que é dos altos céus. Porque nós já temos abastância. Nos basta a abastança, bastardo já temos. Né? Que nós só nos basta do quê? Nós só enjoa do quê? Do que nós já temos, do que já vivemos. Mas do Espírito Santo de Deus, eles não se asseiam.
Aleluia. Então, assim, nós temos o manual de vida em mãos, e o Salmo 139, ele traz toda essa instrução para nós. E é tão maravilhoso porque está em um pacote só. Está só aqui, o Salmo 139. Glória a Deus. Você consegue trabalhar toda a tua vida e tudo que nela há. E você consegue evoluir. Glória a Deus. Que é o que Deus quer, que cada um evolua. Né? Deus diz, venha como está, mas não permaneça como está. Deixe de lado as velhas práticas, busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e a todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O 4. Princípios ou regra. A sinopse 2. O corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo princípios bíblicos. Temos um outro auxílio aqui, antes do terceiro tópico. Do pó da terra. Implica que não há nada fantasioso em relação aos elementos químicos que compõem o nosso corpo. O corpo é invólucro, uma estrutura sem vida, até que Deus o torne vivo com o seu fôlego de vida. Quando Deus retira esse fôlego, nosso corpo retorna ao pó. Desse modo, nossa vida e valor provém do Espírito de Deus. Muitos se vangloriam de suas conquistas e habilidades como se fossem donos de sua própria vida, forças. Outros sentem-se desvalorizadas por não possuírem múltiplas habilidades. Na verdade, nosso valor não provém de nossas realizações, mas de Deus, que criou o universo e escolheu presentear-nos com o misterioso e miraculo dom da vida. Faça como Ele, valorize a vida. O Espírito de Deus, Ele nos valoriza o tempo todo. Não importa se eu não tenho a mesma eloquência que meu irmão, se eu não falo da mesma forma que ele, se eu não tenho o mesmo dom que ele, mas Deus deu uma dádiva para cada um. Né? Como eu falei agora há pouco, nem os dedos da nossa mão somos iguais, mas precisamos um do outro, por isso nós somos uma unidade. Aleluia. Nós, às vezes, paramos e pensamos, né? Quem tem mais? É o que precisa menos ou é o que não precisa? Se você precisa de alguém ou algo e não está ali ao teu alcance, o que vai acontecer? Você não consegue. Então você pode ter tudo, só que vai te faltar uma coisa. Tudo pode estar à tua volta, mas está te faltando algo. Então nós temos que ter essa percepção, né, de que nós precisamos sim do outro. Muitas das vezes em brigas de casais, um olha para o outro e fala, eu não preciso de você. Você não faz falta? Precisa. Porque Deus não une só pessoas, Deus une propósito. E se Deus colocou um do lado do outro é porque Deus tem propósito. E a partir do momento que você fala que você não precisa daquilo ali, você pode estar verbalizando para Deus que você não precisa do propósito dele na tua vida. Por isso muitos casais também hoje não conseguem caminhar. Porque é todo dia ferpas, flechas, e não consegue ter a percepção que o inimigo está trabalhando. Então se flechando. Né? Então deixando de dar graça ao que vem de graça. Nosso fôlego de vida. Aleluia. Então, a cada dia mais e mais que nós possamos buscar esse entendimento espiritual que Deus traz para nós, que é, quando vier na tua cabeça, eu não preciso, não, muda essa verbalização. Deus, gratidão pela dádiva que o Senhor me deu e me proporcionou alguém para que completasse algo que falta em mim. Você vai ver a sua vida fluir muito bem. Porque toda vez que você diz que você não precisa do teu irmão, você está dizendo para Deus que você não precisa do que Ele te proporciona. Aleluia. E nós precisamos o tempo todo, desde que nós levantamos, nós somos dependentes de outra coisa. Né? Nós somos dependentes de tudo. Para nós estar aqui hoje, nós somos dependentes. Né? Nós somos dependentes da luz. Né? Se não fosse o gênio que criou ela inspirado por Deus, nós estaria cheio de velinha, mas teve quem criou a vela também. Então, em tudo nós dependemos de alguma coisa. Nós não conseguimos viver livre. Nós temos o livre-arbítrio, mas não somos livres. Porque nós precisamos desse ciclo que vai formando e supre as nossas necessidades. Aleluia. O tópico 3. Tem uma outra anotação assim. Quando o homem não se conhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo.
Eu achei muito interessante, né? Quando nós não conhecemos a nossa identidade, a cada dia começa os porquê na nossa vida. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? E aí os porquês vão aumentando. E esses porquês chegam até o seu travesseiro e você não descansa. E quando você entende que você é uma divina criação de Deus, isso acaba. Porque você deita e você descansa. O mundo pode estar caindo, pode estar desabando, mas você está tranquilo. Porque você sabe que amanhã você vai levantar bem. O que tiver de corrigir, você vai estar alinhado para corrigir, para colocar tudo no devido lugar. Porque o Espírito Santo de Deus é contigo. Quando você tem uma identidade que ela é só sua e você reconhece e trabalha com ela, nada vai te afetar. Você pode sair na rua, 10 pessoas podem te xingar, 20 podem te elogiar. Nem o xingamento, nem o elogio vai te abater, porque você sabe. E aí você começa a identificar na sua vida o que é necessário ou não. Porque muitos elogios eles são falsos. E muitos xingamentos eles são reais. Só que eu não posso deixar isso me abater. Por isso nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e 1 boca. Ver mais, ouvir mais, mas falar menos. E aí nós conseguimos colocar a nossa vida em ordem. Fácil não é, mas Deus deixa bem claro. O tópico 3, o corpo e a coletividade. A prática relacional. Deus nos faz seres relacionais, gregários, sociáveis. Isto está explícito na ordem na ordem de procriação e enchimento da terra. Em Gênesis 1:28 é referência. Por isso temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados socialmente ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afeto por meio de expressão corporal não é substituída pela frieza da tecnologia, o que falamos agora há pouco, né? A tecnologia nos aproxima de quem está longe, mas nos distancia de quem está perto, né? E nós vemos aqui que é necessário nós ter o quê? Isso aqui. Isso aqui a tecnologia não traz para nós. Né? O que estamos vivendo aqui agora a tecnologia não traz. Isso aí. Poderia estar sendo uma live ao vivo, né? Mas é diferente. Você pode até sentir, mas não é como está aqui. Da mesma forma que um casal virtual ele não gera filhos. Ele pode usar todos os... Vou usar um modo diferente de falar aqui. Ele pode ter todos os aspectos, uma mente mirabolante, mas não vai surgir nada. Então muitas coisas precisam do quê? Do contato. Fica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Temos referências em Tiago 1:27, 2:14 e 18, como está em nossa comunhão. O 2. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental para o culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Tivemos uma pandemia onde a igreja teve que se adaptar ao mundo moderno, a ter um culto online. Você vê um culto pelo YouTube. Isso foi uma forma de se propagar a palavra de Deus. Só que se passou a pandemia e esses hábitos eles não podem continuar. O culto ele tem que ser presencial. O culto ele tem que ser isso aqui, aonde todos se ajuntam. Se nós tivéssemos aqui todos virtual, cada um na tua casa, na tela do celular, você ia ter várias distrações. Muitas das vezes, Deus, a palavra ela não volta vazia. Primeiro ela fala comigo, depois com os irmãos que estão ouvindo. E nós sabemos que Deus tem uma porção para cada um. Só que se você está online, você vai se distrair. Você perdeu e não volta mais. Como o presbítero Hamilton sempre fala, esse culto ele não volta mais. Portanto, a necessidade de estar presente. E aí nós vemos que a oração virtual ela tem um poder, só que a oração sobre imposição de mãos ela tem outro poder. Então, nós temos que estar onde?
Ah, eu não vou para a igreja hoje porque eu posso assistir a live. Ah, pela live eu sinto o poder de Deus. Ok, você é corpo, alma e espírito, você vai sentir o poder de Deus todos os dias se você estiver conectado no Espírito Santo. Isso aí. Né? Só que temos que entender a necessidade da comunhão, da congregação. O que ela traz para nós? É na congregação que nós vimos, no olhar, no olho, expressão, nós estamos vendo. O Espírito Santo de Deus nos mostra o irmão que ele precisa mais de uma oração. Aonde nós temos que conversar mais com nossos irmãos. Aonde por rede social não acontece isso. Até porque há um modo humano de autopreservação. Você fala, não, se eu falar isso aqui tem mais pessoas vendo. Na igreja você está suscetível ao Espírito Santo. Você não está preocupado com o que está à tua volta. Se você está concentrado no Espírito, você quer o que é dos altos céus. E ali você pode estar precisando de uma correção do Espírito Santo de Deus. É o momento que Deus trabalha na tua vida. Então não devemos nos apegar. Até mesmo para nós aprender. Se eu não ler, se eu for lá no YouTube, a rede social hoje tem tudo. Eu vou lá e eu começo a ouvir. Eu vou ter o que Deus está me dando aqui? Não. Eu vou vir aqui só com coisas superficiais, que não vai agregar em nada. Eu vou falar, eu não vou sentir Deus, vocês não sentem e não acontece nada. Por isso a importância de nós estarmos juntos cultuando a Deus. Glória a Deus. O coletivo, a unidade. E aí nós vemos os milagres acontecerem. Por que hoje está tão difícil levanta e anda? Porque hoje a cura nas igrejas se tornou coisa rara. Porque as pessoas também se tornaram superficial. Como eu quero o poder de Deus pleno se eu sou superficial? Como eu quero que Deus faça se eu não estou fazendo? Então, nos tornamos superficiais. Isso aí. Aí, tá chovendo, eu vou ficar vendo a live. A chuva é fria, cuidado pra você não se tornar igual a chuva. Glória a Deus. Aleluia. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente no culto. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento enfatizam um aspecto corporal intenso da adoração. Aí temos as referências. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Salmo 150, Atos. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, pode nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Quanto nós temos sofrido com a tecnologia, porque todos os nossos filhos querem pesquisar. Né? Muitos de nossos filhos não sabem bater um prego numa parede. Porque isso aí não está no Google, como você tem que segurar o prego, né? Se você errar, você vai acertar seu dedo. E vai doer um monte. Então, nós precisamos trazer para os nossos filhos o quê? A tecnologia sim é importante, mas ensinar, né? Da forma que aprendemos. Porque são segmentos. E segmentos você não aprende ele superficial, você aprende ele na prática. A tecnologia não é tangível, você não toca. Né? O telão ele é importante, ele mostra mais coisas. O tablet ele te dá a oportunidade de você mostrar. Por isso ele tem que ser bem usado. O celular ele tem que fazer bom uso dele. Se tudo eu vou para o celular, a minha vida se torna superficial, porque eu não vou conseguir fazer nada. Né? Se eu não tiver um celular, eu não faço. Hoje em dia, né, a gente pode ter um exemplo clássico. A pessoa pode estar com um relógio no braço. Se você perguntar a hora para ela, ela vai meter a mão no bolso e pegar o celular para ver o horário. É isso mesmo. Ele já está acostumado só. Já acostumou com o celular. Então, assim, o que seria de nós hoje? O que seria de nós hoje sem a tecnologia? Né? Se nós parar para pensar um pouco que a nossa internet ela vem dos Estados Unidos. Se houvesse uma briga hoje entre o Lula e o Trump e acabasse a internet, o Trump resolvesse cortar o satélite e nós ficasse sem internet, o que seria? Né? Então nós temos que pensar que nós precisamos ensinar também. Nós temos que trazer isso para dentro da nossa casa. Tem que ter limites, temos que colocar até em nós mesmos. E o celular ele é tão bom quando bem usado que ele tem um temporizador. Você coloca lá, ele te mostra semanalmente quanto tempo você está usando cada aplicativo. Aí você pode se autocorrigir. Então está na tua mão, o bom e o ruim. Né? Então nós acabamos sendo dominados pela tecnologia. Mas isso não pode existir. Então o celular às vezes, né,
ele nos faz a função até da luz. Você pega a lanterna e sai procurando as coisas dentro de casa. Alguns procuram o celular com a lanterna ligada, porque não sabe onde está, de tanto que já afetou a tua cabeça. Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para a tecnologia não atrapalhar a nossa evolução. E principalmente não atrapalhar a nossa evolução espiritual. O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva. Valorize os relacionamentos e o culto presencial. O que nós vivemos no culto presencial, nós nunca vamos viver ele. Se ele estiver online, se ele estiver numa live, nunca vai ser igual. Nós já temos a prova viva disso. Por isso, na semana nós se reunimos 3, 4 vezes para adorar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chegamos na conclusão. A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12, 11, 1, para quem quiser ler depois. Reconhecer-se como obra da mão de Deus leva nós a nos render à sua soberania e para permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4. Que possamos a cada dia mais e mais honrar a dádiva de vida que Deus nos deu, a possibilidade que Deus nos dá a cada dia mais e mais de tornar seres humanos melhores. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. E assim eu agradeço por essa oportunidade. Agradeço a Deus pelo ar que respiro, pelo fôlego de vida, pela dádiva. Agradeço os irmãos que abriram as portas para nós estar aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, meus queridos.